de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. Ah, Corinthians! Corinthians, rapaz! Muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão! É sexta-feira, 29 de março de 2019, dia de Timão Universitário. Timão Universitário, que é um programa, o nosso Timão Universitário é uma produção dos alunos de Comunicação Social do curso de jornalismo da Univeritas UNG, em parceria com a Web Rádio Coringão. Eu sou Alex Dinarte e junto comigo aqui nos estúdios da Rádio UNG, o grande elenco do nosso Timão Universitário, toda sexta-feira, meio-dia, em radiocoringão.com.br. Comigo aqui, Bruno Oliveira, Dom Agenor Júnior, olha ele aí, e também o nosso querido Rafael Salles, ali lendo as interações das mídias sociais, na nossa ponta esquerda, o Vitor Rossi, e nos trabalhos técnicos, a dupla dinâmica, Marcos Floriano e Gilvan Alves, o Gilvan Antunes Coimbra, maior fã do Felipe Neto do mundo das celebridades. É isso aí. O Gil falou que já comprou o boneco do Lucas Neto. A gente vai dar um presente pro Gil no final do ano. Amigo secreto. Portanto, siga-nos nas redes sociais, no nosso Twitter, o Twitter do Timão Universitário, @TimãoUni, no Instagram, @Timão Universitário, e no Facebook, além da página do Timão Universitário, www.facebook.com/Timão Universitário. Siga também a fanpage, curta lá a fanpage da Rádio Coringão no Facebook, facebook.com/Rádio Coringão. Curta, compartilhe, comente, fique à vontade, pois é um canal direto do corintianismo para com você, fiel torcedor corintiano. E lembrando que também a Rádio Coringão é ouvida em todas as partes do planeta através do site radiocoringão.com.br e também através dos aplicativos que você pode acessar, o TuneIn, você pode acessar também o radios.net. Cara, dá seus pulos aí, como diria o outro, para ouvir a Rádio Coringão. Você só não ouve se não quiser. Também tem Rádio Coringão no Windows Phone. Tem um aplicativo da Rádio Coringão para quem tem o Windows Phone, que é o caso do Marcos Floriano, que eu sei que ele ouve a Rádio Coringão através do Windows Phone. Também na Rádio Livre Gaviões, também no YouTube. No YouTube, todo sábado, a partir das 18 horas, você acompanha a Rádio com Imagem, o Rádio com Imagem, aqui na Rádio Coringão, no canal da Rádio Coringão no YouTube, youtube.com/Rádio Coringão, canal comandado pelo mestre Carlos Eugênio. É isso aí. No Timão Universitário de hoje, você confere o Timão na mídia. São as notícias aí do Coringão. As notícias que saíram durante a semana, durante o dia, né? Daqui a pouco tem atualização, né? Hoje em dia, amigão, não tem conversa. As informações aí vão passando uma após a outra, mas um minuto após o outro você já tem uma informação diferente. Então se ligue aí no Timão na Mídia. Falaremos também do Campeonato Paulista. O Coringão na semifinal do Campeonato Paulista, após a vitória nos pênaltis frente à Ferroviária na última quarta-feira. Você acompanha aqui conosco a análise dessa partida, o provão, as participações aí dos colaboradores da Rádio Coringão falando desse jogo e também, claro, projetemos as semifinais entre Corinthians e Santos em 2 jogos, a ida domingo e a volta na outra segunda-feira no nosso Pacaembu. O Corinthians joga em casa 2 vezes, mano, que bacana. Também falaremos da Copa do Brasil, quarta-feira que vem tem Copa do Brasil, a decisão contra o Ceará. O Corinthians já tem uma vantagem aí construída fora de casa e joga o jogo da volta na próxima quarta-feira. Falaremos desse jogo, além do Fala Fiel, a participação dos ouvintes da Rádio Coringão aí interagindo conosco, as notícias
das outras modalidades, futsal, basquete, voleibol, todas as outras modalidades que o Corinthians disputa. Mas antes de mais nada, hoje o nosso Timão na Mídia tem um personagem diferente. O Timão na Mídia de hoje é com Dom Agenor Júnior. Por favor, meu caro Gil, a vinheta do Timão na Mídia. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Boa tarde, meu caro Dom Agenor. Boa tarde, meu querido Alex. Boa tarde, queridos ouvintes e amigos da mesa. O Timão da Mídia hoje traz as principais notícias do Corinthians nos últimos dias, aí nos grandes veículos de comunicação. Começando aqui pelo site do Meu Timão, o Andrés admite erro do Corinthians com gramado e risco de quarentena na arena pré-Copa América. O Globo Esporte, Andrés confirma interesse em Everaldo e diz que Corinthians não ficará com Walter pelo bem dele. O Estadão, Cleison acredita, volta por cima, a confiança de Carille faz total diferença. Folha de São Paulo, semi do Paulista encerra com Santos e Corinthians na segunda-feira, dia 8. E Lance, valorizado, Júnior Urso traça meta ousada de artilharia no Corinthians. É, isso aí, são as principais manchetes, né? As principais notícias aí do Timão na Mídia. Vou começar hoje aqui com o nosso Bruninho Oliveira. Quer fazer algum comentário sobre alguma dessas notícias, Bruninho? Boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos ouvintes. Eu quero destacar aqui a notícia do Estadão. O que o Cleison acredita volta por cima, a confiança de Carille. E realmente faz diferença um técnico que sabe lidar com o grupo, né? Deu confiança pro Cleison desde que o Carille voltou. O Cleison vem recuperado o bom futebol. Tá sendo um dos principais jogadores. O Cleison fez as 2 assistências das quartas de finais. É um jogador muito importante pro time. E assim, o Carille conseguiu recuperar ele, né? Porque passou o Jair Ventura, passou o Loss ano passado e nada do Cleison conseguir jogar a bola, e esse ano ele vem muito bem. E assim, o Carille faz total diferença, eu concordo com o Cleison, né? Vai ser um jogador muito importante para a disputa de diversos campeonatos. Alguns problemas particulares, aí, familiares, né, que o Cleison teve, também acabaram atrapalhando a temporada dele, a temporada de 2018 aí do jogador, né? E vem atuando muito bem, é o melhor jogador aí do Corinthians nos últimos jogos, 3, 4 jogos pelo menos, sem dúvida alguma. Boa tarde, meu caro Rafael Salles. Algum destaque em específico, por favor? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu gostaria de destacar a consideração aqui de Andrés, que veio pelo Globo Esporte, onde ele afirma que não vai ficar com o Walter pelo bem dele. Essa frase vindo do presidente do clube, você como jogador, onde está atuando há muito tempo, é complicado você ouvir isso de alguém, né? Pelo seu bem, a gente não vai ficar com você. É uma facada nas costas, quase né? tipo um termo de relacionamento. O problema não é você, sou eu. Sempre sou eu, né? Eu entendo em partes porque onde há a hegemonia ali do Cássio, debaixo das traves, é difícil arranjar um espaço ali pro Walter, né? Tem todos esses anos que a carreira do Cássio foi construída, é difícil ter alguém ali que possa entrar no lugar dele. Mas realmente é pelo bem dele, né? Ele é padrão goleiro assim, Brasil, sabe? Grandes clubes daqui do Brasil podem contratá-lo e ele vai sair muito bem, né? Então, sim, o São Paulo, né? Parece que teve interesse nele, acho que ano passado e tal. E assim, se ele tivesse no São Paulo hoje, ele talvez fosse titular, não sabe, né? E ele tá no banco, que é o Cássio, né? Eu interpretei aqui como o Andrés tá liberando o Walter para que ele possa de fato atuar em outro clube. Mas é esquisito, né? Até porque é pela idade, né? Ele já tem, sei lá, eu acho que é 34, 31. É novo, tem a mesma idade do Cássio. Mas pra ficar reserva do Cássio pra sempre também não dá, né? Então acho que liberar ele pra ele procurar o que é melhor pra ele, melhor pro clube também, porque também o Kaique França, que bom demais, vai ficar no lugar, pra mim é um reserva de luxo. Então bom demais, é o substituto do Cássio aí nos próximos anos. Meu caro Vitor Rossi, boa tarde. Quer destacar alguma notícia aqui do Timão na Mídia, Vitor? Boa tarde, Alex, e aos ouvintes. Eu queria destacar aqui a Folha de São Paulo. Ela diz aqui que a semi do Paulista encerra com Santos e Corinthians na segunda-feira, dia 8. Segunda-feira. Óbvio que é um clássico, é um jogo muito tradicional, futebol paulista.
Pra mim, se tratando de uma semifinal de um campeonato paulista, deveria ser disputado às 4 horas de um domingo, mais tradicionalmente, né? Mas a gente sabe como é que é as coisas, né, Alex? Fazer o quê, meu caro Vitor? Era o que todos nós gostaríamos, né? Mas infelizmente decidido aí pelo Conselho da Federação Paulista, e os jogos Corinthians e Santos estão marcados aí para domingo, agora, próximo domingo, e o próximo dia 8 de abril. É isso aí. Este foi o Timão na Mídia, sempre abrindo aí o Timão Universitário, toda sexta-feira, hein, o Timão Universitário, meio-dia, radiocoringão.com.br, cola com a gente aí para que a gente possa falar bastante de Corinthians antes do seu final de semana começar, de você acompanhar os principais jogos do final de semana. Cola com a gente aqui, meio-dia, na Rádio Coringão, que tem Timão Universitário semanalmente. É isso aí, vamos falar sobre o avanço do Corinthians às semifinais do Campeonato Paulista de Futebol. Na última quarta-feira, o Corinthians assegurou sua vaga na próxima fase da competição estadual e enfrenta o Santos em 2 jogos para decidir quem pega o São Paulo ou o Palmeiras na grande final da competição estadual. Foi sofrido, hein? Ai, rapaz do céu, foi sofrido porque assim é o Corinthians, e nos pênaltis a Fiel contou novamente aí com, claro, com a batida do pênalti para fora, né, do jogador Tony aí da Ferroviária. Aliás, bom jogador, hein, o tal do Tony, né? Ele jogou bem. Eu não achei ele muito... Nesse jogo eu não achei que ele foi tão bem assim, mas no histórico dele no Campeonato Paulista, né? Ele jogou muita bola, um jogador regular, corre meio esquisito, mas ele é bom jogador. O Tony chutou o pênalti pra fora, né? E a Fiel contou também com a defesa do goleiro Cássio, sempre decisivo, apesar Alex, Oi. O que seria correr esquisito? Ah, velho, vocês sabem, você joga bola, você sabe. Corre meio esquisito que eu falo. Parece claudicante, sabe? Parece que não vai chegar na bola, mas chega, cara. Também, Alex, também dá um mérito pro goleiro do Ferroviária também, o Tadeus, né? Tadeu pegou uma bola. Pegou uma bola cabeça, e jogou bem né? pra caramba também. Pois é. Apesar do Avelar ter perdido um pênalti, o Corinthians conseguiu vencer o Ituano após a cobrança de pênalti decisiva do meia Pedrinho. E a Rádio Coringão, na voz do nosso amigo Fábio Marcondes, narrou assim a classificação do time do povo rumo ao tricampeonato paulista. Vai, Rádio Coringão, vai, Fábio Marcondes. Pedrinho se prepara para fazer a cobrança. Ele vem até a marca, ele vem até a meia-lua. Pedrinho, ele a bola, o goleiro e o gol partiu, golaço! Desloca o goleiro Tadeu, faz a festa da torcida do Corinthians aqui na Arena. 4 para o Corinthians, 3 para a Ferroviária. Ouça Fiel na Rádio Coringão. Fábio Marcondes aí, olha o Fábio Marcondes aí, rapaz, que bela narração. Gol decisivo, último pênalti aí batido pelo garoto Pedrinho, como bem disse o Fábio Marcondes, deslocou o goleiro Tadeu da equipe da Associação Ferroviária. Cara, que campanha, né, da Ferrinha, né? A Associação Ferroviária de Esportes aí conseguiu chegar Tá com um bom nível, né, nos últimos campeonatos paulistas, aí depois de ter ficado 20 anos aí fora da primeira divisão, vai se reencontrando aí o time da Ferroviária de Araraquara. Mas antes de nós falarmos mais sobre esta partida, tem a voz do comandante Fábio Carilli, que falou sobre o jogo depois da classificação de ontem. Solta o som! Foi um primeiro tempo assim bastante intenso, onde finalizamos 6 vezes, acho que 3 ou 4 chances claras para a gente fazer o gol, faltou matar. Eu falei quando a gente passou para as quartas que ia ser bem interessante, essas quartas de final, pelo que esses times do interior fizeram. Você pega o jogo do Red Bull, o Santos fez 2 gols
no Pacaembu com 2 falhas praticamente, assim, não foi uma coisa tão criada do adversário, né, do Santos naquele caso. E ontem o Palmeiras decidiu com 8 minutos em 2 bolas paradas, aí já praticamente já definiu o jogo. Então, desde o início a gente observou que o campeonato ia ser muito legal, porque essas equipes do interior estão mantendo elenco, está tendo calendário para o ano todo, mesmo que seja a copinha. Mas falando do jogo, a gente teve a oportunidade de matar, a gente agrediu, a gente sabe que é um time que gosta de ficar com a bola. Ainda quero entender o porquê que a gente veio tanto para trás no segundo tempo e depois pode acontecer isso, um chute para a área, um desvio e acontecer o empate. Né? Era para continuar com a mesma ideia, mas a gente não fez isso. Mas o time lutou e agora vamos para a semifinal aí, os 4 grandes aí, e vai ser bem legal também. Professor Fábio Carilli, jogo duro, mas o Corinthians vai pra cima na semifinal. Mas antes de falarmos da semifinal, fazer um apanhado desses 2 jogos, né? Jogos, podemos dizer, até que semelhantes, apesar que ontem o Corinthians dominou grande parte do jogo e lá em Araraquara acabou tomando um certo sufoco, né? Primeiro você, meu caro Dom Agenor Júnior, o que você viu de mais... de mais destaque nessa classificação, né? Além do Corinthians ter permitido aí levar pros pênaltis, né? Achei desnecessário, viu, Agenor? Recuou muito, né, cara? Concordo com você, Alex. Eu acho que o primeiro jogo talvez foi um dos piores jogos do ano, pra mim, Corinthians. Foi muito ruim. Eu acho que o empate foi uma vitória. Eu achei que eu quisia perder aquele jogo não de 1-0, mas de mais de 1-0, inclusive. A Ferroviária chegou com chances de gol pra fazer e ampliar e talvez garantir a vaga no primeiro jogo. E aí no segundo até que o Carilli conseguiu arrumar um pouco mais o time, apesar que eu acho que ele fez algumas mudanças que eu não concordo, por exemplo, começar com o Jadson. Achei que não deveria ter começado com o Jadson. O Jadson já vem de lesão, ele não consegue jogar um tempo todo, então que joga o final, não joga o começo. E conseguiu empatar em 2 gols parecidíssimos, inclusive, parece que um gol é replay do outro quando você analisa. E a grande participação do Gustavo, né, porque... A marcação toda, você vê que tá em cima dele e o pessoal esquece que tem outro jogador chegando ali por trás. Ele fecha e puxa a marcação. Ele fecha e puxa pra ele com a possibilidade de pro Urso chegar e fazer. E também, indo pros pênaltis, eu achava que dava pra ter feito antes por onde, não ter chegado nisso. Mas, mais uma vez, eu achei que também tomou um gol por culpa da zaga. Eu achei que o Manuel falhou na hora da marcação, ele estava atrás do jogador e devia estar na frente. Não só o Manuel, né? O zagueiro da Ferroviária correu meio campo com a bola. E ninguém parou ele. Ninguém chegou para nem encurtar o espaço ou matar a jogada. Deixou o cara levar até a intermediária do Corinthians. E aí ocasionou no gol, né? No gol gol contra do Manuel, no caso. Exatamente. E bem, foi isso, né? O Corinthians, ele... Acho que o Carilli já conseguiu encontrar mais ou menos o time que ele quer jogar, a gente também já sabe. Mas jogou para ganhar esse segundo jogo, era o tudo ou nada. E conseguiu nos pênaltis. E também queria ressaltar que o Corinthians ultimamente em pênalti tá dando orgulho de ver, viu? Que tá batendo bem os jogadores e tirando um ou outro, né? O Vilar. Tá conseguindo. Lenda, né? Tá conseguindo. Eu até peguei aqui uma curiosidade, o Corinthians, as 5 últimas vezes que foi pra disputa de pênalti, ganhou todas. É a 5ª consecutiva de pênaltis, e o Cássio foi o 3º que ele pegou na temporada, e é o 17º pênalti que ele pegou pelo Corinthians. Aí, Rafa, Cássio assusta os caras, será não? Assusta bastante. Não só o Ferroviário, mas qualquer outro time que vá à disputa de pênaltis, com certeza o Cássio se agiganta ali e amedronta qualquer um. E essa informação foram 17 pênaltis defendidos, isso, né? Essa temporada, e parece que foi muito mais, né? A gente já tem uma ideia assim do Cássio, pega todos e qualquer pênalti, mas apenas 17, né? Mas é um número expressivo ainda assim. E Bruninho, esse preparo em si, né? Porque o goleiro não basta só treinar, né? O cara tem que se preparar e analisar os batedores também, né? Hoje em dia fica um pouco mais fácil esse tipo de estatística, os caras estudam isso, né? Fica um pouquinho mais fácil através da tecnologia, sim, né? Mas eu se eu fosse bater pênalti, eu acho que você vê, né, o teu adversário um pouco maior. É diferente você bater um pênalti em qualquer Zé Mané e você
pô, pegar a bola pra bater um pênalti no Cássio é difícil. Era igual na época do Dida, né? O Dida, toda vez que o cara fala, pô, o Dida é pegador de pênalti. Cara, já fica no tempo psicológico, ali você já errou. O cara não quer ser mais um pra estatística, né? Exatamente. Já entra, as pernas já tremem, né? E assim, a estatística ajuda muito os goleiros hoje em dia, né? Todo um suporte que é dado pro goleiro é muito importante. O Cássio parece que ele, além disso, ele tá voando, né? Não tem jeito. O Cássio, como você disse, ele tá fominha, tá jogando todos os jogos, parece que tá em forma. Então, assim, quando ele tá bem, é difícil fazer gol nele, com a bola rolando. Aí a bola parada na frente, o cara de 2 metros. Aí o atacante tem que ser sangue frio demais pra tentar fazer um gol, uma gracinha em cima do Cássio. É verdade. Meu caro Vitor Rossi, quer dar algum destaque aí referente a esses 2 jogos, a classificação do Corinthians contra a Ferroviária? Foram 2 jogos muito, muito difíceis, né, Alex? Muito difíceis. A gente sabe que os times do interior, quando eles vêm para jogar com um time mais de expressão da capital, muitas pessoas já falam, pô, o time da capital vai impor o jogo e vai passar. E não foi assim que aconteceu. A gente, mesmo na fase de grupos, já tivemos outros exemplos disso. E serve para esses erros serem cobrados e serem acertados no Corinthians, né? Por caso que não venha acontecer uma partida, entre aspas, mais importante. Não, tem razão. E o Corinthians acabou pegando o adversário mais difícil. Eu achei que o São Paulo fosse pegar o adversário mais difícil, porque o Ituano tem um ataque muito rápido, né? Mas a Ferroviária é um time bem armadinho, né? Teve uma hora do jogo ontem que o Corinthians tocava a bola de lado e tocava a bola para ficar com a posse, porque não conseguia entrar. Os caras estavam bem posicionados ali na marcação, tanto do meio pra defesa, e você não consegue entrar, cara. E o Palmeiras acabou pegando o Novo Horizontino, né? Com um saco, 5-0, e o Santos não encontrou dificuldade porque conseguiu fazer o resultado no jogo de ida, né? Contra o Red Bull. E aí os caras também não tem camisa, né? Há de convir, né? A camisa do Santos, a camisa muito mais pesada do que a camisa do Red Bull. Não tem nem comparação. Então, a partir daí, você vê que o Corinthians, de fato, acabou tendo o adversário mais difícil aí, tanto no primeiro jogo quanto no segundo, né, Rafa? Foi complicado ganhar da Ferroviária. Exato. A gente sempre comentou que na fase de grupos é um campeonato, e parece que no mata-mata são outros. Na primeira etapa do campeonato, um dos times que vinham fazendo a melhor campanha era o Ituano. Mas dentro desses embates das quartas de finais, a gente estava até comentando nos bastidores aqui que o Ferroviário, a gente teve a impressão de que foi o time mais... Ferroviária. A Ferroviária. Respeita com a Ferroviária. Foi o time mais equilibrado dentre os que não são de grande expressão, né? Deu bastante trabalho. Quem foi revelado pela Ferroviária foi o Zé Maria. Zé Maria foi jogar na Ferroviária, depois veio pra Portuguesa e depois veio pro Corinthians. Maluco, né? Fala, Bruninho. Assim, chegou um determinado ponto do jogo ontem que não sei se faltou perna pro Corinthians, mas o Corinthians estava muito em cima no começo do jogo. Então, na hora que virou o tempo, o Corinthians continuou ali uns 10 minutos e depois foi só tentando administrar, vamos dizer assim. Foi o que você falou, não conseguia mais penetrar. E aí eu não sei se foi cansaço, não sei o que foi, mas o Corinthians em determinado momento preferiu cadenciar o jogo mais do que... Ontem no jogo a Ferroviária deu mais de 400 passes corretos. Pra você ter uma ideia, num jogo, um time, né, com o Ferroviária é muita coisa. Mas pelo que o Carilli falou, Bruninho, ele também não entendeu esse recuo aí do Corinthians. Ele queria analisar para depois falar. Ele disse aí na coletiva de ontem. Mas é isso. Esse é mais ou menos um resumo aqui da análise tática, técnica da mesa do Timão Universitário para Corinthians e Ferroviária. O Corinthians classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. Mas para continuarmos aqui a avaliação, desta vez a avaliação individual de cada jogador na vitória contra a Ferroviária, está no ar o curto Provão. Corinthians, é isso aí, é o Provão aqui no nosso Timão Universitário, como sempre, começando aqui no sentido horário. Meu caro Bruno Oliveira, tua nota do goleiro Cássio na partida de quarta-feira.
Goleiro Cássio muito bem no jogo, pegou um pênalti, nota 8,5. 8,5. Antes do Agenor dar a sua nota, Dom, me permita chamar aqui o áudio da defesa do Cássio, cara, porque a gente sempre ouve áudio de gol, né? Gol, pô, mas e a defesa do goleiro? Também é considerado um gol. Ô, meu caro Fábio Marcondes, narra pra gente aí a defesa do Cássio, a defesa do pênalti batido. Eu, sinceramente, esqueci o nome do atleta que bateu o pênalti aqui da Ferroviária, mas também não importa. Vamos lá, meu caro Gilvan, é o Cássio defendendo mais um, hein? Thiago Santos na bola, viu, Tatiane? Não conta para Ele mesmo, Thiago Santos. Não conta a artilharia, mas como a gente falou, ia ter gol de Gustavo e teve. A ordem da Ferroviária aqui é Tony, Thiago Santos, William, Militão, Tadeu, Diego, Rodrigão e Rayan. Daqui a pouco você passa com calma, porque a Ferroviária vem aí com o Thiago Santos. Cássio tá no centro do gol. Cássio tá parado no centro do gol. Thiago Santos vem até a meia-lua. O árbitro vai autorizar. Thiago Santos, Cássio de um lado, Thiago Santos do outro. Partiu pra bola pela direita. Cássio! Foi buscar no carpete, Tatiane! A narração de Fábio Marcondes com as reportagens aí da Tatiane Araújo, anunciando pra gente. Eu esqueci o nome do jogador que bateu o pênalti, foi o autor do gol, entre aspas, porque o gol foi contra, o gol foi do Manuel, pô. Mas o Thiago Santos que bateu o pênalti e o Cassião pegou mais um. Sua nota do Cássio, meu caro Dom Agenor Júnior. Cassião, 3 metros de altura, nota 8. E aí, Rafa? Nota 7,5 pra ele. Fez boas defesas no jogo e foi decisivo nos pênaltis. Pois é, eu dei nota 8 pro Cássio aqui, que eu tô quase deixando copiada essa nota 8 aqui, porque todo jogo o Cássio é 8. Bruninho, tua nota do lateral Michel Macedo, que substituiu o Fagner nas 2 partidas, foi bem e agora volta pro banco. Foi tão bem. E o pior é que ele foi bem mesmo, mas eu vou dar nota 7,5 pra ele. Beleza, e aí, Agenor? Nota 6 e agora temos um reserva lateral direito de luxo. Creio que quando o Fagner for convocado a se machucar, temos uma boa garantia, tanto na zaga quanto no ataque. Cruzou bolas boas na área e acho que estamos bem. Nota 6 pra ele. Fala, Rafa. Nota 7, bem regular e manteve o mesmo nível do Fagner. Verdade, dei 6,5 aqui pro Michel Macedo, porque eu achei que ele não foi muito ao ataque, mas na defesa foi bem demais. E aí, Bruno, tua nota do Manuel, zagueiro central Manuel, autor do gol da Ferroviária. Nota do Manuel, o Manuel ele fez um gol contra que poderia prejudicar o Corinthians, né, no jogo. Mas fora isso, né, entre aspas, ele foi bem. Então eu vou dar nota 6,5 pra ele. E aí, Agenor? Nota 5, Manuel. E aí, Rafa? Nota 6 pra ele. Eu dei 6 também aqui pro Manuel. O companheiro de zaga do Manuel é o Henrique. A dupla tá se acertando aí, né? Pelo menos tentando, vem buscando um entrosamento a cada jogo. Tua nota do Henrique, Bruno? O Henrique, como você disse, né? Na teimosia do Carille, complementando, na teimosia do Carille ele tá conseguindo acertar. Obrigado, acertou. Nota 7 pro Henrique. E aí, Dom Agenor Júnior? Nota 6,5 pro Henrique. Rafa? Nota 6,5 também, não comprometeu muito. 6,5 pro Henrique. O Danilo Avelar, lateral esquerdo, perdeu mais um pênalti. Avelar, para de bater pênalti, velho. Mas é a coisa mais simples do mundo. Olha, não tá bem, não vai bater pênalti, dá a bola pro outro. Bruno, tua nota do Avelar? O Avelar parece que ele quer mostrar serviço, né? Mas aí ele acaba se complicando com ele mesmo. Ele se complica sozinho. Nota 6 pra Avelar. Fala, Agenor Dom Júnior. Dom Agenor Júnior. Vou chamar de 3 nomes ao mesmo tempo. Concordo com o Bruno, ele é aquele cara esforçado, né? Mas às vezes o esforço dele termina atrapalhando. E ontem foi o caso. Ele jogou bem, às vezes é aquele lá, quando ele não aparece fazendo besteira porque jogou bem, né? Então foi o caso de ontem, nota 6 pra ele. E aí, Rafa, tua nota do Avelar? Nota 6 pra Avelar. Errou o pênalti. Às vezes eu tenho a impressão que ele consegue fazer o mais difícil, né? E teoricamente o pênalti seria o mais fácil, né? Fez gol em clássico, já fez 4 gols na temporada, mas o pênalti, infelizmente, não é o foco dele, não. Você deu 6? 6, nota 6. Não, e sabe o que acontece? A gente acabou de falar da questão da análise dos outros jogadores
do jeito que você bate o pênalti. Os goleiros estão aí, né? Os preparadores de goleiro vivem trabalhando em cima disso. Os caras lá sabem. E ele bateu o pênalti igual. E não é só o segundo pênalti que ele perde, não. Ano passado, se eu não me engano, não foi no clássico que ele perdeu um pênalti também? Foi bater do mesmo jeitinho lá. Se coloca do lado da bola e vai e bate no canto esquerdo do goleiro. A terceira vez que ele faz isso. Os caras que viram, velho, o cara vai atrás. Ou pelo menos ele vai procurar um movimento. Se ele vai fazer um movimento diferente, ele vai enganar o goleiro, mas se ele for fazer um movimento semelhante, provavelmente o cara já tenha estudado, né? Eu dei nota 6 pro Avelar, que jogou bem, de fato, né? Durante os 90 minutos, mas, pô, eu falei isso aquela vez do jogo do Racing aqui. O goleiro foi lá, pegou um pênalti, o cara chutou pra fora. Amigão, você tem que fazer a tua parte, porque você, depois do adversário ter perdido 2 pênaltis, você vai entregar? Né? Fica difícil, né, velho? Uma decisão por pênalti, você não pode deixar tanta margem assim, né? É isso aí, nota 6 pro Danilo Avelar, já falamos muito dele, inclusive. Na cabeça de área, como sempre, jogou o Ralf, meu caro Bruno Oliveira. Nota 6,5 pro Ralf. E aí, Agenor? Nota 6 pro Ralf. Rafa? 6,5 pro Ralf. 6,5 para Ralf. No lugar dele entrou Pedrinho, Bruno Oliveira. 7 pro Pedrinho. E aí, Agenor? Nota 7,5, Pedrinho entrou, deu uma incendiada, conseguiu pôr um pouco de velocidade nas pontas, mesmo os Bonigas não aproveitando as pontas, mas 7,5. E aí, Rafa? Nota 7 também, e aí vai crédito pro Carille também, né, que sacou o Ralf, que é um jogador mais de contenção, não tem tanta velocidade, e foi pro praticamente tudo ou nada, né? Foi bem, nota 7 pro Pedrinho. Eu dei 7,5 pro Pedrinho porque entrou bem, movimentou o jogo, procurou algumas boas jogadas e decidiu o jogo aí no pênalti que a gente já ouviu na voz do Fábio Marcondes, certo? Do lado do Ralf, jogou o Júnior Urso. Bruno Oliveira, autor do gol, Júnior Urso. Júnior Urso, eu vou dar 7,5 pra ele pelo gol. E aí, Agenor? Nota 7, Júnior Urso. Rafa? Nota 7,5. Nos últimos jogos ele vem sendo fundamental na equipe, tanto no ataque quanto na defesa. É verdade. Eu dei 7,5 também pro Júnior Urso. Um belo gol, né? Inclusive a bela jogada do Cleison e a finalização do Júnior Urso. Jadson, Bruno Oliveira. Jadson, nota 7, vai pro Jadson. Acho que passa de ano aí com nota 7. E aí, Dom Agenor Júnior? Na minha opinião, foi um dos piores jogos do Jadson no ano. Achei ele totalmente apagado. Eu tava torcendo pra ele ser substituído logo. Não tá aguentando. Pra mim, nota 4 pro Jadson. E aí, Rafa? Nota 5,5 pro Jadson. 5,5 também foi a nota que eu dei pro Jadson. Tá muito pesado. E no lugar dele entrou o Júnior Sornossa, Bruno Oliveira. Nota 7 pro Júnior Sornossa. E aí, Agenor? Sornossa fica com a 10, nota 6. E aí, Rafa? Nota 6,5. Mais uma vez entrou no lugar de alguém que já estava mais lento ali no meio campo, deu mais velocidade, nota 6,5. Deu um chute lá no final do jogo que a bola passou bem perto do gol. Dei 6,5 aqui a nota do Júnior Sornossa também. E na ponta esquerda lá, jogando de ponta esquerda mesmo. Ponta esquerda Cleison, meu caro Bruno Oliveira. Qual a tua nota? Ponta esquerda Cleison, fez uma bela jogada, nota 8. E aí, Dom Agenor Júnior, tua nota do Cleison? Além de uma bela jogada, vem jogando muito bem. Nota 8,5 pro Cleison. Rafa? Nota 8, partida excelente dele. Eu concordo, eu dei 8 também aqui pro atacante Cleison, vem jogando muita bola. E o Gustavo? Gustavo ontem fez gol, mas estava impedido, né, Bruno? Mas fez gol. Fez o dele. A cara dele é fazer o gol, velho. O negócio dele é empurrar pra dentro das vezes. Gol de cabeça, até ele fez. E aí, Bruno, tua nota do Gustavo? Minha nota é nota 7,5. E ele teve uma outra oportunidade também, que ele cabeceou e o goleiro encaixou, né? Foi. Nota 7,5 pra ele. E aí, Agenor? Nota 8 pro Gustavo. Acho que mesmo ele fez gol, né? Mas que não valeu. A presença dele mostra que incomoda os zagueiros e é importante. Preocupa os caras, né? Preocupa. E aí, Rafa, tua nota do Gustavo? Nota 7 pra ele. Incansável, né? Todo jogo ele entra e... titular, reserva, ele entra e quer fazer o dele, né? Impedido ou não. Ele não quer saber. E eu dei nota 7 pro Gustavo pela movimentação, né? Até porque quando entrou o quando entrou o Mauro Bocelli,
o ataque não ficou tão pesado assim. Eu achei que ficaria, né? Mas o Gustavo se mexe bem, né? Se movimenta bem e preocupa a zagueirada adversária. Lá no comando do ataque jogou o Wagner Love de titular, o meu caro Bruno Oliveira. Wagner Love, eu vou dar nota 6,5 pro Love. No lugar dele entrou o Bozelli. Bocelli. O Bocelli também? É Bozelli mesmo, eu vi numa entrevista. Ele Bocelli. falou que é Bozelli. Não sei. Então, mas se pronuncia com S. Ele mesmo falou. Bozelli. Bocelli. Que seja. Mauro. É o Mauro. Diga, Mauro. Diga, Mauro. 6,5 pra ele também. E aí, Agenor, notas de Wagner e Mauro? Nota 6 pros dois. Acho que jogaram bem, fizeram ali o feijão com arroz e nota 6 pros dois. E aí, Rafa, tua nota? Nota 6,5 pro Wagner, que dessa vez não jogou e jogou mais pelas pontas, né? E os melhores jogos dele jogou mais centralizado, mas ainda assim é bem esforçado, nota 6,5. E pro Mauro, nota 6. Pois é, vai virar Mauro. Eu dei nota 6 pro Wagner e 7 pro Mauro, porque bateu muito bem o pênalti, né? Aliás, é um cara bem tranquilo na cobrança de pênaltis, e é um cara que tá lá, é sangue frio, né, pra batida de pênaltis. Ô, Agenor, você queria dar nota do Fábio Carille? Aquela coisa toda, por favor, dê a sua nota de Fábio Carille, comandante do Corinthians. Eu acho importante a nota pro técnico também, Claro, porque é pode o fazer conjunto toda a da diferença, obra, né? e faz a diferença. Acho que ontem ele, como eu já comentei aqui, ele não começou o jogo com as peças necessárias, na minha opinião. Era pra ter começado com o Sornosa, no caso, substituir o Jadson. Concordo. Então, pra mim, pelo conjunto da obra, nota 6 pro Carille. Quer dar nota, Rafa, do Carille, não? A gente vai de acordo com o time, nota 6,5. É a média, né? Quer dar nota, Bruno? Vou dar 6,5 também. Ele mexeu bem no time, colocou o Pedrinho, tirando o Ralf, né? Vamos dizer assim, que foi ousado, né? Colocou... Tudo ou nada, né? E ultimamente ele vem fazendo bastante isso, né? É interessante. E aí os caras passam a parar de chamar o cara de retranqueiro, entendeu? Porque parece que o cara não quer jogar, né? Dá essa impressão, né, Vitor? O que você acha? Geralmente os caras enchem o saco, né? Treinador, às vezes o cara quer fazer tem o jeito dele de treinar, né? E às vezes os caras ficam criticando o treinador por ser retranqueiro, porque não quer ter a bola, né? Que eu, sinceramente, pra mim não tem muito a ver, né? Eu acho que as situações do jogo permitem, né, que o técnico use essa versatilidade da sua equipe de diversas maneiras. Se vai jogar um pouquinho mais recuado, se vai jogar um pouco mais pra frente, independe, né? Importa o resultado depois, né, Vitão? Exatamente. E até contra o Oeste, ele fez isso. O Corinthians estava meio pregado em campo. Ele fez isso, tirou o Ralf, colocou o Pedrinho e o time começou a evoluir dentro da partida. E é muito interessante a gente ver o treinador fazendo esse tipo de mudança e o time respondendo, que sinal que está sendo feito até nos treinos. Então o time começou a encaixar, entender a forma de jogo, e ali é onde foi que a gente ganhou o jogo contra o West. Perfeitamente, meu caro Vitor Rossi, é isso aí. Esse é o Timão Universitário, esse foi o Provão, sempre aqui no nosso Timão Universitário, meio-dia, toda sexta-feira, edição semanal do nosso Timão Universitário, às sextas em radiocoringão.com.br. E para você que perdeu a edição inédita do Timão Universitário, vá lá no YouTube, youtube.com/Rádio Coringão, como diz o Gil. Registre-se no nosso canal, né? Inscreva-se, né, Gil? É isso, esse é o verbo correto, né, Gil? E você acesse lá o canal da Rádio Coringão no YouTube e se inscreva, claro, né? Ative o sininho das notificações e fique sabendo, acompanhe o Timão Universitário a partir do sábado, tá? Sábado às 18 horas, das 18 horas em diante, tá lá disponível o Timão Universitário, tá certo? E para darmos sequência à análise da classificação para a semifinal do Campeonato Paulista, temos, como já de costume, a participação dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão, liderada por Ginaldo de Vasconcelos Filho e Alex da Mata, o moço de Sorocaba. Conosco na tarde de hoje para falar sobre o jogo contra a Ferroviária, a comentarista Nayara Peroni, o comentarista Wagner Hiroy, os narradores Fábio Marcondes e Sérgio Botarelli e o apresentador Vinícius Lúcio. Solta o som, meu caro Gilvan Alves. Eu tô com a voz rouca de gritar ontem no jogo, né? Tá difícil. Eu acho que assim, o time teve alguns destaques. Eu acho que o Cleison ontem foi um dos melhores em campo. Eu acho que ele jogou muito bem.
Eu acho que o time da Ferroviária soube jogar não só contra a gente, mas contra todos os grandes da cidade de São Paulo, né? Eles deram trabalho real, souberam jogar fechado e tudo mais. A gente também não pode menosprezar o adversário porque ele é do um time menor, do interior, enfim. Jogaram bem, jogaram fechado. Só que o Corinthians, na minha concepção, tem time para se impor melhor. Então, jogamos pro gasto, na minha opinião. Eles souberam marcar muito bem o Gustavo. Eu acho que foi o mérito deles também, a gente não pode tirar isso. E eu acho que o Carille substituiu mal em alguns momentos. Então, eu não achava, por exemplo, que ele tinha que ter colocado o Bocelli no lugar do Love, por exemplo. Não sei se o Love já não estava aguentando, mas de repente, então iniciar com o Bocelli e colocar o Love para pegar fogo no segundo tempo, se precisasse. Enfim, várias coisas assim, né? Acho que o destaque vai pro Júnior Urso e pro Cleison. Para a recuperação também do Ralf, porque no último jogo, para esse, eu acho que ele deu uma melhorada. Ele tinha ido mal no último e ele é bem constante, então acho que teve esse desnível aí. E, assim, sobre a zaga, a gente não tem o que falar, né? A gente tem um zagueiro que é esse Manuel, que chegou a preço de ouro e ele faz o básico do básico, assim. Eu não acho que ele seja um mau profissional, mas eu acho que ele não cabe com esse futebol que ele joga no Corinthians em relação às outras defesas que a gente já teve. A gente sabe que dá pra ser melhor, entendeu? Então não faz sentido essa contratação e manter ele como titular. Eu acho que ontem o gol foi uma falha coletiva de defesa, mas também teve muita culpa dele. Quem assistiu viu como é que foi a situação, né? Então acho que também deixou o Cássio vendido ali. E no fim, de novo, né, o Cássio salvando a gente nos pênaltis. Mais uma vez sendo herói. E com o Avelar errando mais uma vez um pênalti, né? Então acho que essas coisas, essas pequenas coisas, quando esses defeitos todos acontecem em vários jogos distintos, mas quando acontecem todos em jogos decisivos, assim, juntos, podem comprometer todo o trabalho, sabe? O Corinthians estava vindo numa crescente, eu não acho que vai sofrer assim durante o ano, mas também não está jogando um futebol que a gente acha que é consistente. Ele tem altos e baixos e tem ficado nivelado por baixo. Eu acho que dá para melhorar. Amigos do Timão Universitário, bom dia. Olha, que noite maluca foi a última quarta-feira. O Corinthians enfrentou a Ferroviária num jogo extremamente emocionante. Cleison, o nome da partida, jogou, buscou espaços, deu passe para o gol do Júnior Urso, ou seja, infernizou mais uma vez o lado direito da defesa da Ferroviária. Por outro lado, o Corinthians deu muitos espaços, sofreu com a própria armadilha, o time da Ferroviária bem montado e quase, por muito pouco, a classificação escapava pelo vão dos dedos. Porém, mais uma vez, Cássio mostrou porque há tanto tempo é o goleiro titular do gol corintiano. Valeu susto. Corinthians classificado nos pênaltis 4-3. Uma grande noite do Cleison, uma noite não tão bem do Avelar, porque mais uma vez perdeu um pênalti, mas o Corinthians agora enfrenta o Santos, um grande jogo. Esperamos que o Corinthians faça um futebol um pouco mais criativo, um pouco mais objetivo e que se mantenha na classificação rumo ao tricampeonato do Campeonato Paulista. Fábio Marcondes, Rádio Coringão para o Timão Universitário. Fala Alex Dinarte, fala amigos do Timão Universitário da Rádio Coringão, vitória do Corinthians nos pênaltis, jogo difícil, jogo duro na Arena Corinthians. Estivemos lá na última quarta-feira acompanhando, claro, o jogo do Timão. Sem dúvidas, o Corinthians pegou um dos times mais organizados destes, digamos, pequenos, né? O sistema defensivo da Ferroviária é muito bom, time bem organizado, que sabia marcar, e o Corinthians encontrou dificuldades para converter suas chances em gols. Nem foram tantas, né? Principalmente no primeiro jogo, o Corinthians teve apenas 3 oportunidades e em uma delas o Gustavo acabou fazendo o gol. Destaque positivo nas 2 partidas para o Cleison, que aumentou seu volume de jogo, vem jogando bem,
fez 2 belas jogadas pela ponta esquerda, em 2 cruzamentos do Cleison, 2 gols do Corinthians, um em cada jogo. 1-1 lá, 1-1 aqui, pênaltis. Aí a gente já sabe, né? Se tem pênalti, tem Cássio, tem pelo menos uma defesa. A Ferroviária começou perdendo pênalti, Cássio pegou pênalti, Corinthians foi encaminhando a classificação já para essa semifinal contra o Santos, agora no próximo domingo, né? Porque o jogo será no Pacaembu na volta, é o primeiro jogo na Arena Corinthians. Estaremos acompanhando tudo, Alex, porque afinal de contas a Rádio Coringão é de torcedor para torcedor e a gente acompanha o Corinthians em todas as partidas da temporada. Vai ser jogo duro, viu? Não vai ser fácil não, tanto na Arena Corinthians quanto no Pacaembu, torcendo sempre pela vitória do time do povo, mas não será fácil. De todos os grandes que o Corinthians enfrentou, o Santos é aquele que o Timão ainda não venceu. Um empate em 1-1 no campeonato, aliás, no amistoso antes do Campeonato Paulista, depois já no Campeonato Paulista 0-0. Claro, o Corinthians jogou melhor do que o Santos nas 2 partidas, mas cada jogo é uma história. Teremos mais 2 confrontos entre os alvinegros. Um forte abraço e vai Corinthians! Boa tarde, Alex Dinarte. Essa classificação do Corinthians para a semifinal para enfrentar o Santos, ela veio, obviamente, com mais sufoco, mais sofrimento do que o necessário. O Corinthians tinha um jogo na mão a partir do momento que fez 1-0, porque a defesa da Ferroviária começou a se atrapalhar. Mas aí o Corinthians também perdeu muito campo, deu o campo para o adversário. Ou seja, o Corinthians, como até disse o Fábio Carille, recuou demais e não soube simplesmente fazer o que fazia no primeiro tempo. Durante o segundo tempo, o Corinthians perdeu muita bola, muito domínio no meio de campo. No primeiro tempo, o Corinthians roubava as bolas no meio de campo e saía para o ataque. Consequentemente, após o gol, o Corinthians começou a entrar num nervosismo que o fez ficar toda hora insistindo na jogada de lançamento para a área, sendo que o Corinthians teve apenas 2 chances efetivas de gol no segundo tempo. Um chute do Michel Macedo, que o goleiro espalmou, e uma cabeçada do Henrique, que o goleiro tirou no susto. Então o Corinthians poderia ter produzido mais se tivesse mantido um controle psicológico maior. Agora é questão do Fábio Carille resolver como é que ele vai fazer também com o ataque. O Wagner Love e o Gustavo, eles se movimentam bem, eles mexem com a defesa adversária porque a defesa não consegue acompanhá-los, porém o Corinthians sente falta de um jogador propício para as jogadas de ponta. E foi a melhoria que o Corinthians teve depois que o Pedrinho entrou no jogo, que o Wagner Love, ele não é ponteiro, então ele pode até ter vigor físico, mas ele corre, chega num ponto do segundo tempo que ele cansa. Aí é um desperdício de talento, um desperdício de capacidade de finalização para o Corinthians. Aqui é Wagner Herói, comentarista da Rádio Coringão para o Timão Universitário. Salve, meus amigos do Timão Universitário, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. Desculpa o barulho aqui, eu tô na rua. Mas em relação à classificação do Corinthians contra a Ferroviária, eu não gostei do jogo, achei um jogo tecnicamente fraco. Achei que o Corinthians parecia que estava se poupando, jogou abaixo do esperado. Corinthians que vem evoluindo, né, admitamos, demorou para o Carille achar o time, repetir a escalação, fazer com que o Corinthians jogasse um futebol mais vistoso, melhor de se ver, e já está melhorando, já apresenta melhora. Porém, nesta quarta-feira eu não gostei muito do jeito do time jogar. Acabou deixando a desejar, tomou o gol de empate e graças a São Cássio e ao nosso São Jorge, querido São Jorge, estamos classificados para enfrentar a equipe do Santos, que não é nada boba, viu? O Corinthians jogou contra o Santos, jogou muito melhor na Arena Corinthians, mas o time do São Paulo é um time ardiloso, é perigoso. Mas eu acredito no Carille, eu acho que o Corinthians tem tudo para sair lá da Vila ou do Pacaembu, não sei onde vai ser o jogo, classificado. Né? Vamos confiar aí no professor Carille, que fez um bom trabalho na outra passagem e já apresenta uma melhora. Já estou parando aos poucos de cornetar o Carille. Né? Vamos ver agora com o Jadson no time, o Jadson que voltou bem, pegou um banquinho aí para o Sornosa, que não jogou bem, mas o Jadson também não estava numa boa fase, quando voltou melhor. Vamos acreditar que agora na reta final contra os maiores times, o Corinthians cresça como vencendo aí nos últimos anos. Beleza, Alex Dinarte? Um grande abraço para você e toda a sua equipe. Esse é o quadro
dos colaboradores da Rádio Coringão. Os caras matam a gente aqui no intervalo, vou te falar, é só risada. Muito agradecidos aí a Nayara, ao Fábio Marcondes, ao Wagner Herói, ao Vinícius Lúcio, meu amigo Sérgio Henrique Botarelli, o moço de Osasco. Serginho, botando pânico aí, hein, nas corridas, hein, vou te falar. Antes de falarmos sobre a sequência do Timão rumo ao tricampeonato paulista, que não vem desde o final dos anos 30, hein, pitada histórica, né? Desde 1939 que o Corinthians não consegue vencer o Campeonato Paulista por 3 vezes consecutivas, né? Já tivemos aí algumas oportunidades, mas ainda não bateu esse recorde aí de 1939. Então tá na hora, né? Tá na hora de furar esse bloqueio aí do tricampeonato. É muito difícil ser tricampeão paulista, né? É uma missão duríssima. Se o cara ele conseguir, hein? E assim... Então. A gente pensa que o Tite criou um monstro, eu acho que é o contrário, hein? O Carille que criou um monstro. Não, o Tite criou um monstro que foi o Carille. O Tite era o discípulo do Carille, na verdade, né? Exatamente. É isso aí, gente. É hora da participação dos ouvintes no Fala Fiel. A pergunta dessa semana no Fala Fiel foi sobre a não renovação de contrato do goleiro reserva Walter, que foi anunciada pela diretoria do Corinthians no último final de semana. Você concorda com essa decisão, ouvinte fiel da Rádio Coringão? Está no ar o Fala Fiel. Fala Fiel. Fala Fiel com o meu amigo Vitor Rossi. Fala, Vitão. Vamos lá, Alex. Começando aqui pelo Facebook. E nós sempre temos aqui um que responde bem curto, né? Esse caso agora é o Alberto Fraga. Ele diz apenas que não. Diz que não concorda com a decisão da diretoria, né? Show. Apenas que não. Obrigado, Alberto. Vamos dando sequência aqui com a Juliane Grazielli. Ela diz assim: não, eu não concordo, pois acho injusto porque ele é um bom goleiro também. Não ele só está como o Cássio, mas o Walter mesmo ele se esforçando para ser o melhor, e acho que deveria ficar no Corinthians e não sair. Então ele tem que renovar o contrato e ficar. É isso aí, agradecendo a Juliane aí pela participação. Quem mais? O Cauã Gomes diz aqui continuando aqui via Facebook, ele diz assim: pra mim ele não tem que sair, ele precisa jogar, e no momento o Cássio tá pegando tudo e tá bem. E o Walter já não é um garoto, tem que sair para um time no qual possa mostrar o trabalho dele. Foi essa a intenção da diretoria, pelo que a gente entendeu, né, Vitão? Quem mais? Aqui para fechar pelo Facebook, a Elaine Ribeiro diz aqui: acredito que ele mereça uma oportunidade em um grande clube. Ele tem talento, infeliz ficou obscurecido pelo brilho do Cássio e também das lesões que sofreu há alguns anos atrás. Desejo boa sorte a ele. Ele é muito querido pela fiel torcida. É isso aí, a Elaine Ribeiro, nossa amiga Elaine aí, belas palavras da Elaine. Boa recuperação pro Wagner, irmão da Elaine, que operou do coração. E obrigado pela audiência aí, Elaine. É isso aí. Mais interações, Vitor? Agora via Instagram. Vamos começar aqui com a Aline Bueno. O Walter até é um bom goleiro, mas ele não tem espaço no time titular do Corinthians. O Cássio vem se destacando a cada partida. Acabou de completar 400 jogos vestindo a camisa do Timão. É isso aí, a Aline que estuda com a gente? Exatamente. A Aline participando de novo aí, que bacana. E também temos aqui o Diego Montese, né? Também da nossa sala. Verdade, né? Montese comentou aí pedindo o Walter no São Paulo, é isso? Exatamente, ele comenta assim: vem pro tricolor. Montese, o Montese tá vendo que é um São Paulino fanático aí, não tá gostando muito das últimas contratações de goleiro lá do São Paulo, que é o Walter, né? O São Paulo já manifestou várias vezes o interesse no Walter aí, nos anos anteriores, né? Que é um goleiro que pode sim substituir, pode sim atuar em um clube grande, apesar de eu, Alex Dinardi, concordar com a decisão da diretoria, até porque o Walter precisa jogar e o Kaique França tá pedindo passagem. É um ótimo goleiro, prestem atenção nesse nome, Kaique França, que será o substituto do Cássio nos próximos anos. Mais alguém, Vitor? Apenas isso, Alex. Beleza. Via Facebook, via Instagram, apenas essas participações. Beleza, meu caro Vitor Rossi. Esse foi o nosso
Fala Fiel, quadro semanal aí, aqui também. Claro, se o Timão Universitário é semanal, o Fala Fiel é semanal também. Então você participa com a gente nas redes sociais, sempre tem uma enquete diferente para você interagir conosco. Voltando ao Campeonato Paulista, o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol anunciou na manhã de ontem as datas e horários dos jogos. Portanto, no próximo domingo em Itaquera, o Corinthians enfrenta o Santos no jogo de ida às 16 horas. A volta está marcada para a noite de segunda-feira, dia 8 de abril, na nossa eterna e saudosa maloca, o Pacaembu. Sobre esse jogo, quem falou com a gente também foi o técnico Fábio Carilli. Fala, Carilli, fala sobre o jogo, sobre o clássico de domingo. É difícil falar se vai ser diferente ou igual. Agora a gente começa a estudar estratégia dos dois lados, nos enfrentamos, tivemos dificuldade no jogo, eles tiveram também, agora se acerta para esse jogo. Então é difícil falar assim o que vai ser. Acredito que vai ser um grande jogo, porque a gente vai propor jogo e o Santos é um time que propõe jogo também. Dessa vez aqui, Rafa, esses dois clássicos aí contra o Santos foram os únicos dois jogos que o Corinthians, os únicos dois clássicos que o Corinthians ainda não conseguiu vencer, né? Aquele amistoso lá no comecinho do ano, 0-0, né? E 1-1 no último jogo, né? O que a gente espera dessa primeira partida, Rafa? Você acha que tem favorito para domingo? Você acha que tem favorito para classificação ou não? Em outras condições não haveria favorito e agora também não continua tendo favorito. Os dois entram de igual para igual e é aquela típica partida que é decidida no detalhe. E aí a gente precisa de todo o elenco composto, preparado. Sabe? Ninguém pode falhar, espirrar muita bola, dando bola para o adversário, porque o Santos tem um ótimo elenco. Mas eu prevejo que o Corinthians passa. Não com placar muito largo, mas com empate e uma vitória por um gol, coisa assim. E aí, Dom Agenor Júnior, tua análise dessas partidas difíceis, cara. O Santos é um time muito bem armado, não tem um elenco muito numeroso, mas é um time bem armado pelo Sampaoli, né, Agenor? Sim, eu concordo. E como até o Rafa disse, foram os dois jogos... Assim, o jogo contra o Santos no campeonato foi um dos melhores do Corinthians, na minha opinião, também. Foi. E também quando estreou. Foi o melhor. Foi um dos tava, né, na ótima fase. E eu acho que não tem favorito, não. Vai ser como já foi dito, vai ser decidido nos detalhes, vai ser num erro ou num acerto, no grande. Porque o Corinthians tem um bom goleiro, um bom atacante, o Santos também tem ótimos jogadores, o São Paulo conseguiu impor um jogo. Eu acho que vai ser um jogo interessante porque os dois clubes eles estão jogando bem pra frente. O Santos também, ele joga muito pra frente, apesar que quando ganha de número expressivo, mas também quando perde de números expressivos também, né? É verdade. Então ele vai ser um jogo interessante, o Carilli agora adaptando esse novo modo de jogo, onde ele tira um volante e coloca um atacante, precisando do resultado. Acho que serão dois excelentes jogos e, claro, prefiro que o Corinthians passe, mas não tem como saber quem é preferido, não. E aí, Bruninho, esse jogo, velho? Clássico, pega pra capar domingo em Itaquera, hein, meu? Domingo vai ser um jogo, acho que vai ser um jogo equilibrado, né? O Corinthians, o Santos sabe jogar contra o Corinthians, é o time dos grandes, o que mais dá trabalho pro time do Carilli. Assim, o Sampaoli soube achar uma formação pro time do Santos, o Santos corre muito. O time, parece que o time do Santos cada jogador tem 2 pulmões, como diz o Neto. Tem 2 pulmão. E aí, assim, corre o jogo inteiro e os caras não cansam. E isso faz diferença, acaba fazendo diferença em algum momento. Só que eu confio muito no Carilli. O Carilli sabe armar o time, sabe se defender e no contra-ataque aí a gente acha uns 2 golzinhos aí, um gol do Avelar. E aí a gente... A Fiel vai a delírio, né? Rapaz, mas é nossa obrigação informar o ouvinte fiel da Rádio Coringão que a Rádio Coringão, a Rádio Livre Gaviões, a Rádio Camisa 12 e a Rádio Itaquera 87.5 FM transmitem essa partida, sim, a partir das 15 horas, ao vivo, diretamente da Arena Corinthians. A narração é do moço do YouTube,
Carlos Eugênio, os comentários do nosso David Xavier, o nosso shampoo aqui, sim, do Timão Universitário, tão chamado aí pelo Vitor Guedes, as reportagens de Alex da Mata e César Martins e os trabalhos técnicos do Ian Bin. A apresentação é do meu amigo Vinícius Lúcio, que solta a voz lá na Arena Corinthians a partir das 15 horas do próximo domingo. É isso aí, fiel torcida corintiana. Por falar em decisão, na quarta-feira, outra decisão aí na pauta do Corinthians, rapaz. Essa é uma decisão atrás do outro. Joga domingo, decisão. Quarta decisão e na outra segunda-feira também decisão, 3 jogos decisivos na sequência. O Corinthians na próxima quarta-feira enfrenta o Ceará, também na Arena Corinthians em Itaquera, pelo segundo jogo da Copa do Brasil. No primeiro jogo, que a gente bem se lembra, 3-1 pro Corinthians, uma vantagem aí de 2 gols, podendo perder, né, até por 1 gol de diferença, podendo garantir a vantagem, podendo sair com classificado só empatando. Eu tenho medo desses jogos, cara, vocês não têm noção, porque a vantagem, ela, claro que existe, né, é óbvia, mas é perigoso, né, porque às vezes você entra ali com um excesso de confiança. E esse jogo aí na próxima quarta-feira, Vitor, você, cara, vai você, porque a mesa já rodou várias vezes aqui. Vitor, essa partida, tá garantido o resultado? O que você acha aí? O Corinthians tá jogando bem, mas tá garantido o resultado pra quarta? Não, nem um pouco. A gente sabe da dificuldade que é pra um jogo assim, até pelo resultado, né? Você bem informou. A gente sabe que é uma vantagem, mas não é nada que se possa confirmar e o Corinthians passa para a próxima fase. A gente tem que entrar do jeito que entrou jogando lá, tem que jogar aqui. Pra assim aí sim confirmar e manter o rendimento do time. Exatamente. Bruno, você acha que deve poupar alguém, fazer algum tipo de rodízio aí, ou tem que ir com força total? Não, acho que tem que ir com força total. Acho que tem momentos na temporada que dá pra poupar e tem momentos que não. Então, assim, em momentos que são jogos eliminatórios, jogos decisivos, não tem como poupar. Por mais que vai sobrecarregar o jogador, sobrecarrega ele uma semana, na outra semana descansa. Então, se tiver que jogar quarta e domingo, bota o time titular para jogar quarta e domingo, garante o resultado, tenta garantir o resultado com o time, vamos dizer assim, um pouco sobrecarregado. E quando der pra poupar, aí a gente pensa. Mas eu acho que não tem que poupar. Acho que tem que ir com o time completo pra cima do Ceará e pra cima do Santos também. É isso aí. Bom, falamos também de Copa do Brasil. Quer falar, Genor, sobre a Copa do Brasil? Tá decidido, não tá? O que você acha, velho? Eu acho que a vantagem realmente, é boa. A vantagem é ótima mas não tem que poupar jogador também, não. Tem que ir com força total. A vantagem é boa, mas a gente tem que mostrar resultado e também pra ir com confiança contra o Santos também. Acho que um resultado, talvez, um resultado negativo, uma possível saída da Copa do Brasil com vantagem, atrapalha até o jogo contra o Santos. Então, força total na quarta, descansa quinta, sexta, sábado e joga domingo de novo. Então, vai pra cima do Corinthians. Só decisão na semana que vem, todas elas ao vivo na Rádio Coringão. Você acompanha também a Copa do Brasil na próxima quarta-feira, a partir das 8h30 da noite. Desculpa, eu não peguei a escala da quarta-feira que vem, porque, né, muda o mês e aí... Mas não tem problema. A gente anuncia aí nas nossas redes sociais a transmissão da partida de Corinthians e Ceará, também em Itaquera, na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil. É isso aí, meu caro Rafael Salles. Vamos ouvir o que o Rafa preparou, porque é hora de manter viva a memória corintiana aqui no nosso Timão Universitário. Está no ar o Storintians. Storintians. Fala, Rafa Salles. E aproveitando a emoção do último jogo, decidindo vaga no mata-mata do Paulistão, vamos relembrar outro jogo dramático decidido nas penalidades máximas. Há exatamente um ano, o Corinthians recebia em sua arena um de seus maiores rivais, o São Paulo. O primeiro jogo havia sido no Morumbi, 2-1 para o tricolor paulista. O Timão precisava de apenas um gol para levar a decisão às penalidades.
Tanto no primeiro tempo quanto no segundo, o jogo foi muito equilibrado. Ambas equipes buscaram o gol, porém sem êxito. Mas aos 47 minutos do segundo tempo, o Timão cobra escanteio e Rodriguinho sobe sem marcação no meio da área e marca o gol. Vem a bola ali pro meio da grande área, subiu o Rodriguinho! Com esse gol, agora a decisão seria nas penalidades máximas. Muita categoria de ambas as partes, cobranças firmes e seguras. Mas naquela noite brilhou a estrela de Cássio. Nas cobranças alternadas, o São Paulo precisava converter o pênalti para seguir na competição. Porém, toda a nação corintiana lembra muito bem o que aconteceu. Liseiro vai bater a sexta bola do São Paulo. Torcedor pressiona. Mais um garoto. Partiu Liseiro. A batida. Cássio! Acabou! O Corinthians vai para a final do Campeonato Paulista. Cássio pegou a cobrança do Liseiro. Nos pênaltis. Dramático. Com gol aos 47. O Corinthians está na final do campeonato. Corinthians e Palmeiras decidem o Paulistão 2018. Primeiro jogo, sábado, 4h30 da tarde, aqui na Arena Corinthians. Segundo jogo, dia 8 de abril, domingo, na Arena Palmeiras. Os dois grandes rivais decidem o Paulistão. Corinthians vai à loucura na cobrança do Liseiro. Cássio bateu, a bola tocou na trave e não entrou. E o resto dessa história a gente já sabe, né? É, o Corinthians campeão, pô, bicampeão paulista, né? E agora perseguindo o tricampeonato. É isso aí, Rafael Salles no quadro Corinthians. Agora as notícias aí das outras modalidades, né, do Coringão. Vou falar primeiramente aqui do futebol feminino. Calma, Gil, tá tudo certo. Tá tudo bem, Parece que tá fazendo um despacho, velho. O time feminino de futebol do Corinthians volta a campo nessa terça-feira, dia 26, pelo Campeonato Brasileiro. Em casa, a equipe alvinegra buscava recuperação após perder o clássico estadual contra o Santos. E as comandadas de Arthur Elias golearam a equipe do Internacional de Porto Alegre por 5-1, com 2 gols de Giovana Crivellari e Catiúcia, Milene e Adriana com 1 gol cada. Com o triunfo, o Coringão chegou aos 6 pontos conquistados em 3 partidas disputadas. O próximo compromisso alvinegro é no dia 10 de abril, às 18 horas, contra o Sport, na Ilha do Retiro, lá em Pernambuco. Um abraço pro Denis aí em Pernambuco, pra Paula também. É isso aí, corintianos, maloqueiros e sofredores representando na capital pernambucana. No basquetebol, terça-feira, dia 26, o Corinthians entrou em quadra pela última rodada da temporada regular do NBB, Novo Basquete Brasil. Com o apoio da fiel torcida, o Corinthians superou o Botafogo em jogo, o jogo que foi transmitido pela Rádio Coringão, inclusive 84-77 no ginásio Vlamir Marques, no nosso Parque São Jorge. O resultado garantiu ao Timão a 7ª colocação e a vantagem do mando de quadra no primeiro duelo dos playoffs. O alvinegro encara o Brasília. Alô, Douglas Oliveira, nós vamos pegar vocês, hein? Nas oitavas de final, o Corinthians enfrenta o Brasília, que sempre tem um bom time de basquetebol. Os destaques do Corinthians nessa partida foram o Fuller joga demais, com 21 pontos, o Douglas Santos com 7 rebotes e o Parodi, que é uruguaio, esse armador que joga no Corinthians, que deu 4 assistências aí nessa partida contra o Botafogo. O próximo jogo que a gente já disse que é contra o Brasília, serão 3 partidas, né, decisivas aí dos playoffs, com vantagem de 2 mandos no Parque São Jorge na primeira fase aí desses playoffs. As datas e os horários serão definidos pela NBB na manhã do dia
Ixi, não, ainda não saiu aqui. Depois a gente, na semana que vem, a gente dá as datas aí dos jogos contra o Brasília, tá bom? O futsal do Timão, André Bier, tá louco, hein? Para de ganhar título aí, André Bier. Os caras vão tirar você do Corinthians. O Corinthians venceu o Guarujá pelo Campeonato Paulista. Na última segunda-feira, a vitória do Corinthians, o Corinthians garantiu a vitória aí frente ao Guarujá, né? Campeonato Paulista de Futsal, 8-2, Campeonato Paulista, tá, gente? Porque este ano nós teremos o Campeonato Paulista e a Liga Paulista, tá? É diferente uma coisa da outra. O jogo foi realizado lá no ginásio Vlamir Marques, o Timão entrou com uma equipe mista, inclusive mesclando aí atletas do profissional e da categoria sub-20, em grande atuação coletiva, garantiu a segunda vitória alvinegra na competição. O próximo jogo pelo Campeonato Paulista é dia 4 de abril contra o Tabuão, fora de casa, mas pela disputa de uma vaga na Taça Brasil de Futsal, o Corinthians enfrenta o Real Madruga na Arena Sorocaba no próximo sábado às 17 horas. É cada uma que a Confederação Brasileira de Futsal nos apresenta. Será que dá pra marcar um contra o Real Madruga? Acho que eles vão ficar 14 meses devendo o aluguel. E na base, futebol de base, o Corinthians encaminha o acerto com o atacante paraguaio para a equipe sub-23. Aliás, falar em paraguaio, cadê o Romero, hein? Vou te falar. De acordo com o Fox Sports, o Timão tem acordo encaminhado pela contratação do atacante Jorge Coleman, olha que beleza, de 21 anos, que pertence ao Olímpia do Paraguai. Ainda segundo o portal Fox Sports, o gringo já realizou exames médicos no Parque São Jorge e deve ser confirmado em breve. Coleman é tido como uma promessa do país vizinho, já chegou a atuar entre os profissionais. O vínculo com o Corinthians tende a ser de 1 ano por empréstimo. Neste início de ano, o atleta quase foi jogar na Ponte Preta e agora o Corinthians está tentando garfar o jogador aí para fazer parte da equipe Sub-23. E pelo Sub-20, o Corinthians derrotou ontem a Chapé. É Chapé, tá? Não é Chape, é Chapé. Pra quem não sabe, aliás, nossas condolências aí à cidade de Chapecó, aí, o passamento do Rafael Renzel, aí, o companheiro de rádio, né, sobrevivente daquela tragédia do avião lá da Chapecoense, acabou sofrendo um infarto. As nossas condolências à equipe da Super Rádio lá de Super Condá, né, lá de Chapecó, parceiros nossos aí da Rádio Coringão em diversas aventuras. Um abraço a todos. Então o Corinthians derrotou a Chapé por 4-0 no primeiro jogo da segunda fase da Copa do Brasil, Sub-20, certo? Foram 4 gols do Natan. Esse jogo foi fora de casa e a volta será no Parque São Jorge. É isso aí, essas são as notícias das outras modalidades para dar um ponto final ao Timão Universitário desta sexta-feira. Lembrando, como sempre, o Timão Universitário toda sexta-feira, meio-dia, programa semanal, edições semanais. Aí acompanhe-nos nas redes sociais para que você saiba das novidades, tá certo? O Timão Universitário, que é uma produção dos alunos da Univeritas UNG em parceria com a Web Rádio Coringão. Lembrando que na Rádio Coringão, domingo tem clássico, hein? Narração do Carlos Eugênio, comentários do David Xavier, reportagens do Alex da Mata e do César Martins, comandos técnicos do Iambim, apresentação do Vinícius Lúcio, Corinthians e Santos a partir das 15 horas na Rede Corintiana de Rádios, tá certo? É isso aí. Na técnica, o Marcos Floriano e o Gilvan Antunes Coimbra, além da produção, reportagens, pautas e edição dos alunos Elias Macedo, Dom Agenor Júnior, Bruno Oliveira, Rafael Salles, Vitor Rossi, Everton Teixeira e Gilvan Alves. A coordenação do curso é da professora Flávia Delgado. A apresentação é minha, Alex Dinarte, e eu me despeço de vocês, desejando a todos um excelente final de semana. Tamo junto, rapaziada. Até sexta-feira que vem. Um grande abraço e vai, Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, o programa da nação corintiana na Univeritas UNG.